Que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? É um prazer ter vocês na casa de Deus hoje, para que juntos a gente possa aprender daquilo que o Espírito Santo quer nos dirigir. Eu cheguei de viagem agora há pouco, estávamos lá em São Luís, na igreja da cidade operária. Não sei se alguém chegou a acompanhar pelas redes sociais. Irmão, que bênção. Mês passado nós fomos para a Ceilândia, ministramos lá. Esse mês nós fomos lá na cidade operária. E uma igreja assim, muito avivada, cheia ali da sede de Deus. E a mensagem fluiu muito. E quando a gente vem de uma reunião como essa, o nosso coração vem desejoso de ver esse mesmo efeito no coração daqueles que vão nos ouvir ali a palavra de Deus. Eu estava ali meditando e Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. Principalmente para você que tem lutado com a sua família, com situações que têm te entristecido, te desanimado, e você fala: pastor, tem hora que eu não sei nem o que fazer. Só que a Bíblia tem resposta para tudo. Se você buscar, você encontra. Foi assim que Jesus nos ensinou. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que busca, encontra. E ainda mais quando buscamos o Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu quero estudar com você um pouco desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, amados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você conseguiu achar, amados? Só para a gente entender aqui o contexto, o que está acontecendo aqui? Golias havia se levantado no meio do arraial, no meio do campo de batalha. Arraial era o campo de batalha. E durante 40 dias, de dia e de tarde, ele vinha e afrontava o povo de Deus. O exército do povo de Deus estava diante deles. Mas a Bíblia Sagrada diz que ninguém teve coragem de encarar o Golias. Então todo dia ele vinha de manhã e falava: não tem nenhum homem aí para me encarar? Não tem ninguém para me enfrentar? Não precisa fadigar todo o povo, é só uma pessoa para me encarar, é o suficiente. Se me vencer, nós os filisteus se rendemos ao povo de Deus. Simples assim. Só que ninguém tinha coragem. E essa afronta foi se estendendo. E aqui está um grande problema. Não tem como Deus dar vitória para quem aceita a afronta. Se você vê uma situação errada na sua família e você não faz nenhuma oração, se você vê uma situação acontecendo no teu casamento e você nem ora, simplesmente aceita, não tem como você falar para Deus: Deus me dá vitória. Vitória de quê se você simplesmente aceita? Então não tem como. Então durante esses 40 dias era ser... Rapaz, estou sendo atacado pelo bichinho ali. Durante esses 40 dias, a Bíblia Sagrada diz que ninguém do povo de Deus se levantou. Ninguém. E aí, pastor, Deus vai dar vitória? Não dá. Deus só começou a se mover quando alguém se indignou. E aí entra a nossa mensagem. Vem para a palavra que eu te explico. Verso de número 23. E diz assim, ó. Capítulo 17, verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente.
E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Para um pouquinho por aí, vamos entender. A Bíblia Sagrada diz que Davi tinha ido lá a pedido de seu pai Jessé, para ver como é que estavam seus 3 irmãos que estavam ali na batalha. E quando ele chega lá, ele começa a ouvir um murmurinho de um pessoal falando: rapaz, subiu um cara aí gigante, está desafiando a gente. E olha, o negócio está sério, ninguém tem coragem de encarar ele. Enquanto o pessoal está falando isso, nessa mesma hora, quem é que está subindo? O Golias. E vem afrontando, vem zombando do povo de Israel, dizendo que não tinha ninguém para encarar ele. E Davi ouviu tudo isso. E a Bíblia Sagrada diz que os homens de Israel estavam fugindo de Golias. E aqui existe um grande ponto que eu preciso tratar com você. Não adianta tentar fugir de certas situações que nós enfrentamos na família. Você vai ter que encarar, você vai ter que vencer. Não tem o que fazer. Não pense você que se você se calar, a coisa... Não, pastor, o tempo vai dizer. O tempo vai fazer tudo isso se acalmar, pastor. É só um período, é só uma fase. E eu digo para você, se você não fizer nada, essa fase vai perdurar. Porque pensa comigo, já fazia 40 dias. Eu duvido que Golias estava ali dizendo: não, eu vou fazer só 40 dias, para ver se alguém me encara, depois de 40 dias a gente invade. Não, ele vinha dia após dia para ver a reação do povo, e ele ia entrando na mente daquele povo, e o povo de Deus, infelizmente, foi aceitando a afronta, e aceitou que não tinha condição de vencer Golias. Quanto mais tempo você demora e não reage, e deixa o diabo crescer, mais força ele terá sobre você. Irmão, o povo de Deus, ninguém teve coragem. Ninguém. Mas quando Davi chega, e aí entra a nossa mensagem, Davi, quando ouve tudo isso, e vê toda aquela afronta, Davi se indigna. Davi se indigna. Davi não aceita isso. Davi acha isso ridículo. Como é que é? Quem esse cara está pensando que é para sair de lá, vem aqui, afronta todo mundo, o exército do Deus vivo, e ninguém faz nada? Quem esse cara está pensando que é? Davi está indignado, irmão. E é isso que eu quero tratar com você. Às vezes nós vemos o nosso familiar nas drogas, a gente fala: pastor, fazer o quê, né? É a vida que ele escolheu. E o diabo está lá, te afrontando na tua cara. Aí, ó, você vai na igreja todo dia, e olha o que eu faço com a tua família aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo com a tua família aqui. Você vai na igreja todo dia, olha eu pirando a cabeça do teu marido aqui, ó. Aqui. Ele sai de casa sem rumo, vai lá ficar com as mulheres lá fora, e tu está na igreja, e tu ainda não se indignou com isso, não se levantou contra isso. Você simplesmente aceitou: não, pastor, porque é assim mesmo, vou fazer o quê? Vou obrigar ele? Não, ninguém está falando de obrigar. Nós estamos falando de batalhar, querido. E quando eu falo batalhar, não estou falando de você ir lá brigar com ele. Você vai para a igreja agora comigo e pronto. Não é isso. Eu estou falando levar para o campo espiritual. É lá que todas as coisas acontecem. É ali que Deus se move. Quando tiver alguém com o joelho no chão, orando, indignado por causa de alguma situação, ali Deus vai se mover. A grande questão é que a gente, infelizmente, acaba aceitando muitas questões. A gente aceita. Não, pastor, meu filho chegou para mim e falou: não, a partir de agora, pai, eu gosto de homem. A filha chega: mãe, eu gosto de mulher agora, acabou. E a mãe fala: pastor, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. É a opção dele, é a opção dela. Só que Davi levou isso para o lado espiritual, porque você viu o que Davi falou? Quem esse cara pensa que é para vir aqui afrontar o exército de quem? Do Deus vivo.
Ele não está vindo aqui apenas zombar do povo, do exército de Israel. Não, ele veio afrontar o exército do Deus vivo. Porque esse exército aqui serve a Deus. E nós aqui servimos a quem, pessoal? A Deus. Se o diabo entra na nossa família e nós não falamos nada, não nos indignamos, aceitamos de bom grado, isso é uma afronta. É isso que o diabo quer. Apontar na tua cara e dizer: você vai na igreja, mas eu arrebento a tua família. E você não reage. Você é passivo. E eu vou dizer para você, quando eu estava meditando ali nessa mensagem, ao mesmo tempo que eu meditava, eu entendia de maneira muito clara, como se Deus falasse: o meu povo está muito passivo enquanto Satanás está atuando livremente. O meu povo não se levanta numa oração dizendo: está amarrado, diabo, na minha família não, eu não aceito esse negócio não. O espírito de suicídio começa a reinar. Não, pastor, fiquei sabendo aqui que um familiar meu tentou se matar essa semana, e a pessoa não levanta um clamor, não faz nada, deixa do jeito que está, até a notícia chegar: rapaz, encontraram fulano pendurado. Aí a pessoa diz: misericórdia, meu Deus, por quê? E Deus lá de cima: eu precisava de alguém que se indignasse, e eu não tive ninguém que se indignou com isso e lutou contra. Todo mundo olhava a afronta e não fazia nada. Cada um fugia para o seu canto. Ah, pastor, é um familiar meu distante. É distante. Só que é assim que o diabo estabelece uma coisa chamada perímetro. Ele vai vendo até onde ele pode alcançar. Ele começa com de longe, e se você não faz nada, ele vai aproximando o grau parentesco, para ver o que tu vai fazer. Algumas pessoas só vão despertar quando o mal já está na família, dentro de casa, atacando os filhos. Aí a pessoa: meu Deus, o meu filho está amarrado. Enquanto estava lá no filho do meu irmão, está de boa. Quando está no meu primo de segundo, terceiro grau, tudo bem, é lá longe. E o diabo está só ganhando perímetro, vai ganhando espaço, até quando ele vem e já encurralou você, e você fala: meu Deus do céu, está mais perto do que eu imaginei. O inimigo veio trabalhando de longe, ganhando espaço, e eu não percebi. Você consegue compreender isso ou não? Nós precisamos se indignar. Não, porque fulano lá, pastor, está com depressão, pastor. É assim mesmo, pastor. Não. Alguém tem que se indignar e falar: não, eu vou orar. Isso aqui não pode aceitar não. Que isso? O diabo vem tocando na minha família, vai levar todo mundo e ninguém vai fazer nada? Essa é a indignação de Davi. Essa é a indignação de Davi. Quando ele ouve, ele fala: quem esse cara pensa que é? Por que vocês estão fugindo? Que conversa é essa? E não é só se indignar, não é só você ficar falando: eu não aceito isso, não. Veja o verso 32. Um pouquinho depois, diz assim: e Davi disse a Saul, olha o que Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Mas por quê? Teu servo irá e pelejará contra quem, pessoal? Contra este filisteu. Davi estava disposto a lutar. Davi não é alguém que só fica falando: está amarrado, não aceito. Não, Davi falou: eu vou pelejar. A palavra pelejar é guerrear. Eu vou guerrear contra esse filisteu. Eu não vou aceitar isso. Bem aí. Se ninguém tem coragem de ir, eu vou. Mas não vou aceitar esse negócio. Irmão, é assim que o Satanás destruiu muitas famílias. Porque ele vem afrontando de tempos. É a sua família, é o teu sangue, e ele está atacando a sua família. E a menos que alguém se levante indignado e disposto a guerrear, Deus não vai se mover. Deus quer usar a mim e a você.
O que Deus está falando é que existem situações que o diabo está projetando, e se nós ficarmos calados, formos passivos, ele vai reinar. Essa é a questão. E Deus está nos chamando aqui para guerrear, lutar, levar a sério, pleitear pela nossa casa, pleitear pela nossa família antes que o pior aconteça. Às vezes sabemos de alguma enfermidade que assolou nossa família, não fazemos nada, não levantamos uma oração. Alguém vai preso, a gente fala, é assim mesmo, é a vida que ele escolheu. Fazer o que, pastor? E ninguém vai orar, ninguém vai interceder, ninguém vai falar, Satanás, eu sei que por detrás de tudo isso você está atuando. A origem de tudo isso é você que mata, rouba e destrói. É certo que a pessoa pode ter tido uma mente fraca, foi influenciada, estava no mau momento. Sim, tudo isso o diabo usa a favor dele. Se a pessoa está no mau momento, se a pessoa está frágil, o diabo usa tudo isso a favor dele. Ele não tem piedade de ninguém, Ele usa tudo isso. Ele usa a crise no teu casamento para colocar uma terceira pessoa. Ele usa a tua mulher para brigar contigo e depois coloca uma terceira pessoa para ser gentil com você, para te admirar, para te elogiar, justamente para você ver o contraste. Aí você chega em casa, a mulher está brava, está indignada. Aí chega na rua, a amante te elogia, você é tão guerreiro, tão trabalhador, como é que ninguém reconhece isso? Aí a pessoa, meu Deus, ele aproveita a tua fragilidade, a sua carência. Ele não tem piedade de ninguém. E quando você está nos braços de uma outra pessoa, e você percebe que você perdeu toda a sua família, o respeito de todos os seus filhos, aí o diabo sai de você e deixa você apenas com a sua culpa, apenas com a sua vergonha. Você consegue entender isso? Aí é a hora que ele sai de ti. Enquanto ele não conseguir destruir tudo, ele está ali te incentivando, vai mais fundo, ninguém vai descobrir. Você precisa disso, não tem ninguém que te valorize. Essa pessoa está te valorizando, vai mais fundo. E você vai indo, achando que você está sendo uma pessoa sortuda. Ganhei na loteria, alguém reconhece o meu valor. Não é dessa forma. E é nessas horas que o diabo se aproxima. E se não tiver ninguém para se indignar e pelejar, ele vai vencer. E para algumas famílias isso já existe há muito tempo. Ele já está afrontando há muitos anos. Já destruiu um, já destruiu outro. Não sei se você já parou para perceber, existem famílias que é desse jeito. Se levanta alguém que de repente começa a usar droga. Usa que se acaba, até que morre. Aí você pensa, poxa, o sofrimento acabou da família. Não, você pode ter certeza, o diabo vai levantar outro. Ele vai levantar outro. Algumas pessoas já conseguiram se atentar a isso, que quando o diabo já usou tudo que podia e matou aquela pessoa, o diabo já levanta outro com a mesma linha de sofrimento. Alguém que bebeu, que se acabou, perdeu família, perdeu tudo, abandonou tudo por causa da bebida. Daqui a pouco a pessoa pensa, bom, agora sossegou. Não, agora o diabo vai levantar uma outra pessoa que vai seguir os mesmos passos. Em alguns casos é o próprio filho. O pai entrou nesse viés, morreu, perdeu tudo. Daqui a pouco você pensa, o filho aprendeu com a lição, não vai andar nesse caminho não. O diabo levanta o filho para andar no mesmo caminho da bebida, até se esbagaçar todo, perdeu oportunidades, tudo. E a gente vai assistindo tudo isso de camarote, sem que ninguém se indigne como Davi, sem que ninguém se disponha a pelejar. Aí, se você se dispor a pelejar, porque essa é a ideia da mensagem, é fazer você sair daqui dizendo, Deus, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus, eu não vou deixar o diabo fazer o que ele quer. Existe um plano de Deus que quer se cumprir na minha família, não só na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus entes queridos. E eu quero que isso aconteça. Eu quero que o Deus que tem um plano na minha vida visite a minha família também. Então quando alguém se levantar desejando isso, aí eu preciso dar para você um alerta. Guarda bem isso aqui para você, porque às vezes é uma luta para alguém se levantar e se indignar contra o mal.
É uma luta, alguém às vezes se dispor a falar: eu não aceito mais isso, eu vou começar uma campanha de oração, vou lutar pela minha casa. É uma luta, mas quando isso acontece, Deus vai se mover, pode ter certeza. Só que precisamos ficar atentos com as armadilhas do diabo. E é bem aqui que eu quero tratar com você. Quando Davi se dispôs a lutar, os soldados mandaram Davi para Saul, que era o rei. E lá diante do rei, Davi fala tudo isso: rei Saul, eu estou disposto a lutar. Esse cara está pensando que ele é quem? Eu vou lá, o teu servo vai, eu vou pelejar contra ele, eu vou brigar contra ele, deixa comigo que eu vou. Saul tentou desanimar ele. Saul tentou dizer: rapaz, mas você é moço, o cara é experimentado na guerra desde a sua mocidade, aquilo ali, ele a vida inteira aprendeu a matar as pessoas, não tem condição, você é moço, gentil presença, não tem nem característica de um guerreiro, como é que você vai pelejar? E aí Davi conta algumas histórias, algumas experiências que ele teve com Deus, de quando ele venceu o leão, de quando ele venceu o urso. E aí agora é a parte que eu quero falar com você, sobre você tomar um cuidado. Aí vem para o verso de número 38, e diz assim, verso 38: e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amados, olha só, olha o episódio. Quando Davi testemunha o que Deus já havia feito e livrado ele em outras ocasiões, Saul percebe: realmente, só Deus para fazer alguém vencer o leão, vencer o urso, realmente. Então vamos fazer o seguinte, Davi: tragam as minhas armaduras aqui, tragam a minha espada, o meu capacete, traz aqui, vamos colocar nesse moço. E colocam todas as armas em Davi. Davi tenta andar com aquilo, ele não consegue. E Davi fala: rapaz, eu nunca experimentei isso aqui, não dá para me lutar com isso. Interessante que Davi fala assim, que ele não queria lutar daquela forma, e ele tira essa armadura de sobre si. É muito comum, quando alguma pessoa dispõe-se a lutar, o diabo às vezes quer oferecer armas para você que vão te atrapalhar. Você quer ver de que forma? Não sei se já aconteceu com você. Você está disposto a lutar por alguém, pela sua família, e às vezes vem uma pessoa usada pelo diabo para dar um conselho maligno. Maligno. Você está ali lutando pela sua família, e alguém fala: rapaz, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado. Eu não deixaria quieto. Eu nunca me esqueci de um episódio que aconteceu numa igreja que eu passei, onde uma irmã comentou com essa irmã, dizendo assim, com essa irmã da igreja, sobre o filho dela: irmão, teu filho está cheio de tatuagem, você vai deixar isso acontecer? Eu não deixaria. Se fosse comigo, mandaria embora de casa. E ela olhou: rapaz, é mesmo, você está certo, vou fazer isso. Ela pegou aquela arma, aquela direção, e chegou em casa e falou: ó, se você aparecer com mais uma tatuagem aqui, eu vou mandar você embora de casa. O filho falou: rapaz, a senhora nunca me mandou embora de casa, mas que negócio é esse, mano? A senhora nem conversou comigo, só veio chegando aqui falando que vai me mandar embora de casa. Tudo por quê? Por causa de um conselho. Ela tinha decidido lutar pela família, e alguém de dentro da igreja veio falar para ela: eu não aceitaria, faz assim. E ela pegou aquelas armas, aquela direção, e aplicou dentro de casa. É bem aí que muita gente se perde. Cuidado que quando você dispor a lutar, cuidado com as armas que algumas pessoas vão querer dar nas suas mãos. Pastor, eu tenho que tomar cuidado até com isso? Sim. Porque se você se dispôs a lutar, a sua direção,
as armas que você vai usar, elas têm que vir de quem? De Deus, irmão. A direção vem de Deus para você. Você está ouvindo a pregação, está lendo a Bíblia Sagrada, está tendo um momento de oração, está fazendo um jejum, e ali vem a direção de Deus para você. É o próprio Deus que está lhe orientando. Você não decidiu a lutar? É Deus que vai lhe dar as armas, irmãos. Não vem dos outros. Davi tinha de se disposto a lutar, mas as armas não poderiam vir de Saul. Tinha que vir de Deus. Davi entendeu isso. Ele falou: eu não experimentei isso, nunca experimentei isso aqui. Isso aqui eu não vou lutar com isso aqui não. Davi tirou essas armas, falou: isso eu não vou usar. Tendo a lógica que tendo uma interpretação extensiva, o texto não fala isso, mas eu imagino Davi saindo dali e se perguntando para Deus: Deus, como é que eu vou lutar? Deus, como é que eu vou fazer? Vai ser no braço, no mano a mano? Como é que o Senhor quer que eu lute? Porque aquela arma lá, meu Deus, eu não tenho como lutar. Quando foi o leão, quando foi o urso, o Senhor me deu direção. Agora é o gigante. Como é que eu faço agora, meu Deus? Qual é a direção? E Deus deu. Olha aí, verso de número 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, uma espécie de baladeira, e foi-se chegando ao filisteu. Você vê que Davi, ele sai da sala do rei, abandona as armas que o rei havia dado para ele, e Deus logo direciona a ele quais as armas que ele precisaria naquele momento. Irmão, quem está disposto a lutar, Deus é quem vai entregar para você as armas. É Deus quem vai dar direção para você. Em alguns casos, pastor, estou com um problema tão grande com meu filho, pastor. Em alguns casos, se você der mais amor, resolve. Se você der atenção, resolve. E deixa eu explicar isso aqui bem direitinho, para ninguém distorcer o que eu estou dizendo. Quando eu falo dar mais amor, não significa concordar com coisa errada. E aí é a hora que muita gente acaba confundindo as coisas, porque acha que amar é concordar. Não. Pastor, mas é porque está tudo misturado. Não está misturado não, está bem separadinho, querido. Se você perguntar para uma mãe de um filho que está na cadeia, que foi preso porque fez algo errado, se você perguntar para essa mãe: você ama o seu filho? Ela vai dizer o quê? Sim. Agora pergunta para essa mãe: você concorda com o que o seu filho fez? Ela vai falar: não, eu não concordo com o que ele fez, eu não ensinei isso para ele, mas eu amo o meu filho. Então está muito claro que dá para me amar sem aceitar coisas erradas. E isso precisa estar muito claro. E às vezes a gente confunde, a gente pensa que amar é passar a mão na cabeça. Não é. Em alguns casos Deus vai dar essa instrução. Eu passei por uma igreja, irmão, tem uns negócios que a gente vai vivendo, experienciando, ou seja, vivendo experiências que ficam marcadas para sempre. Eu nunca me esqueci de uma mulher na igreja de Timon que eu passei. Ela tinha uma doença nos ossos, irmão. Ela falou que tomava os remédios analgésicos mais fortes e não resolviam. Não resolviam. Às vezes eu ia lá fazer visita para ela e eu conversando com ela, ela começava a chorar. E eu falava: por que você está chorando? Ela: pastor, é porque às vezes é tanta dor que eu não contenho, as lágrimas vêm. É dor 24 horas, não passa. E eu olhei para aquilo e aquilo me indignava tanto. Falei: Jesus, me usa. E eu me consagrei, eu orei, eu lá fazia oração por ela e tal. Nada. A mulher não era curada. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu estou indignado com essa situação. Eu quero ver o Senhor curando essa mulher, levantando, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. E até que um dia o Espírito Santo me conduziu numa conversa com ela, e de repente eu perguntei para ela: filho, você quer ser curada?
Parece banal essa pergunta, parece até ilógico essa pergunta para quem está doente. Você quer se curar? Se a pessoa está doente, é lógico que quer. E ela respondeu com toda a sinceridade, ela falou: pastor, você sabe que nem eu sei se eu quero ser curada? Eu falei: como é que você não sabe? Por quê? Ela: pastor, por incrível que pareça, depois que eu tive essa doença, eu nunca recebi tanta atenção da minha família como eu estou recebendo agora. Minha mãe nunca disse que me amava. Hoje, todos os dias da minha vida, minha mãe fala que me ama. Minha mãe me abraça. Minha mãe fica comigo. Meu marido, que não estava nem aí para mim, ia trabalhar de manhã, só voltava de noite, porque saía do serviço, ia beber, ia farrear, ia fazer as coisas dele, não estava nem aí para mim. Meu marido agora me dá toda a atenção do mundo. Ele sai direto do serviço, vem ver como é que eu estou, me dá toda uma assistência, diz que me ama. Há quanto tempo eu não ouço meu marido dizer que me ama, que eu sou importante para ele? Então, sinceramente, pastor, eu não sei se eu quero ser curado. Talvez se eu for curada, talvez eu vou perder tudo isso. Aí é a hora que eu falo para você, se aquela família buscasse a Deus, talvez a arma que Deus daria para aquela família era: dê mais amor, mais atenção para essa pessoa que está sofrendo, e eu resolvo o problema. Não era o que estava faltando? Não era o motivo que essa irmã estava dizendo que ela talvez não queria ser curada, porque ela tinha medo de perder a atenção e o amor da família? Era exatamente o que estava faltando, querido. É por isso que eu digo para você, não adianta você querer imitar a fé dos outros. Não, vou fazer o que o outro está fazendo, vou acordar de madrugada, quando na verdade o que você está faltando, está precisando muito, sabedoria para conversar com o seu familiar. Posso falar? Posso mesmo? Tem gente que tem paciência para conversar com qualquer pessoa, menos com a família. Com todo mundo é um amor de gente, e sorri e tal, e brinca, e tira onda, é aquela coisa toda. Mas com a mulher, com um familiar, meu amado, é sempre com a cara fechada, é sempre uma ignorância, uma estupidez com os familiares, com a esposa, com o esposo, às vezes é vice-versa. E aí você vem para cá porque você vê o seu casamento desmoronar, sua família destruída, e você vem orar: Deus me ajuda, me dá vitória. E Deus fala: eu vou lhe dar as armas. A sua arma é: eu gostaria que você fosse na sua casa como você é lá na rua com os seus amigos. Se você fizer isso, eu restauro a tua casa, porque é o que está faltando. Você consegue perceber que cada pessoa, cada caso é um caso? É por isso que Davi não podia pegar as armas que Saul estava dando para ele e lutar, porque isso iria atrapalhar. Deus deu a direção para Davi, falando: olha, Davi, o teu caso é esse. Davi já saiu lá do arraial e já sabia o que tinha que fazer. Deus havia direcionado ele. Ele foi para o ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu surrão, no seu alforje, pegou a baladeira, tem uma espécie de estilingue, se preparou e foi para o gigante. Ele já sabia o que tinha que fazer. Aquela direção veio de Deus para ele. E Deus sempre tem direção para quem está indignado e não aceita Satanás vir afrontar a sua família. Se você hoje estiver disposto a guerrear pela sua família, Deus vai dar direção para você. Pastor, mas a situação é que o médico despachou, não tem mais o que fazer. Tem alguém para lutar? Tem alguém que está indignado, que diz: não, meu Deus, o Senhor tem um propósito na vida desta pessoa, eu não vou aceitar isso aqui não. Essa pessoa não te conhece, ela precisa te conhecer. Eu não aceito o diabo levar essa pessoa não. É o gigante, e eu vou lutar, eu vou pleitear. E se você se dispor a isso, Deus vai lhe dar as armas. Deus vai lhe dar as armas. Vai falar ao teu coração o que você precisa fazer. Você consegue entender sim ou não? E cada caso é um caso. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje.
Deus não tem como dar vitória para quem aceita a afronta. Deus só estava usando Davi porque Davi foi o único no meio de todo o exército que não aceitou a afronta. Foi o único. Se houver pessoas aqui nessa noite que não vão aceitar mais o diabo entrar na sua casa e fazer o que bem entender, Deus vai dar para você ferramentas, orientações. Tem gente que está vendo o filho que está ficando cada vez mais rebelde, está batendo de frente. Não, pastor, isso é uma fase. Não doutrina, não pede direção de Deus não, para você ver o que vai acontecer. Vai deixando essa semente ali germinar, não arranca essa semente não pede direcionamento para Deus não, para você ver o que vai acontecer. Lá na frente a gente vai colher frutos amargos, e é a hora que todo pai, toda mãe, e eu sou pai, eu sei o que eu estou falando, chega um momento que um pai e a mãe falam: onde foi que eu errei? Foi quando muitas vezes eu percebi algo errado com meu filho, com a minha filha, e eu não me indignei com aquilo. Eu não estou falando de você brigar com o seu filho, quebrar o pau com ele, não é isso não. É pedir direção para Deus. Deus, isso aqui não está certo não. Eu sou um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, nós queremos uma família no altar. Há um tempo atrás eu dizia para as pessoas na reunião de quarta-feira, explicava para elas: irmão, os filhos não são seus. O texto é claro, os filhos são herança de quem? É do Senhor, não é seu. Treina o seu filho, prepare o seu filho para o Senhor, não é seu. Tem gente que não entendeu a missão. Não, pastor, eu estou preparando meu filho para fazer uma faculdade, para ser um doutor, para ser um advogado, um juiz. Amém. Mas lembra que acima de tudo ele é herança do Senhor, ele é do Senhor, não é seu. Deus lhe deu a incumbência, a responsabilidade de criá-los para ele, como foi para Zacarias. Zacarias, quando teve João Batista, ele entendia: isso aqui é do Senhor. E João Batista, juntamente com Isabel, criaram muito bem aquela criança. Tanto que foi João Batista que preparou o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Foi João Batista que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Ele que foi à frente, pregando mensagens, já foram preparando o coração das pessoas. E quando Jesus veio, o caminho já estava preparado. As mensagens já estavam fluindo no coração das pessoas. Quando Jesus veio pregando, as pessoas falavam: rapaz, não é que João falava a mesma coisa? Rapaz, João falava sobre isso mesmo. Bem que João falou. Zacarias e Isabel entendiam: esse filho não é meu, ele é do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Às vezes falta a gente entender: os filhos não são seus. Às vezes a gente está na terra há tanto tempo e nunca entendeu a missão de Deus para nós. E não tem um propósito. A Bíblia disse isso lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. É que a gente vive sem propósito, então a gente se acostuma com improvisar ou com aleatório, o que vier lucro. Mas para Deus não. Para Deus há um propósito sobre todas as coisas. Quando Ele concede vida a uma criança, tem um propósito ali naquela criança que nasceu, irmão. Tem um propósito ali. É você que não entendeu. Para você mais um filho. Não, pastor, é que eu não queria que essa criança nascesse, pastor. Foi sem querer, aconteceu. Sabe aquele filho que você tem e fala: pastor, eu não esperava. Mas Deus esperava. Deus tem um propósito. Irmão, eu já conheci pessoas que tomaram anticoncepcional, faziam um negócio de DIU, o marido com preservativo, e ainda se engravidou. Porque há um propósito para todas as coisas aqui embaixo na terra. Tem um propósito. É a gente que não procurou saber. E essa mensagem aqui não está vindo à toa. Tem um propósito, essa mensagem que está sendo liberada hoje, bem aqui para nós. E para as pessoas que vão ouvir essa mensagem no YouTube, no Facebook, tem um propósito para essa mensagem chegar. Amém, queridos? O que você aprendeu hoje aqui? De maneira sucinta. Deus só pode
operar quando houver alguém que se indigna, que não aceita o inimigo vir, afrontar, fazer o que quer. Quando houver alguém que entendeu, peraí, isso aqui é o inimigo, eu não vou aceitar. Se indignou, se indignei. Essa indignação tem que elevar para o próximo nível, ao ponto de você falar, eu vou lutar contra isso. Porque foi isso que Davi fez. Davi disse, eu vou pelejar contra ele. Eu não vou aceitar ele vir fazer o que ele quer aqui não. Ele está pensando que ele é quem. E aí, terceiro ponto. Na hora que a gente se dispõe a lutar, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o diabo usa pessoas para nos colocar nas mãos armas que vão mais nos atrapalhar do que nos fazer avançar e alcançar o que a gente quer. Tem gente que está usando armas que não tem cabimento. A mulher fala, não pastor, já faz um mês que meu marido não me conhece. É para ele aprender, pastor. Que arma foi essa, pelo amor de Deus? Que direção do diabo é essa? Pastor, é minha maneira de castigar ele. A outra diz, não vou mais cozinhar. Se ele quiser comer, ele que faz comida dele lá. É castigo, pastor. Eu fico imaginando, que arma é essa, pelo amor de Deus? Vem da onde essa arma, pelo amor de Deus? Você consegue entender? É a mãe que está indignada com o filho que fez alguma coisa. Vou ficar um mês sem falar com meu filho. E fica de cara feia. Não fala não. O filho diz, benção mãe. Deus te abençoe. Pastor, estou dando um gelo nele. Que arma é essa? Que instrução foi essa? Eu preciso usar as armas, as instruções que Deus me der. Senão a vitória não vem. Bom, não dá tempo da gente ler todo o texto, mas você sabe. Davi venceu ou não venceu o gigante? Com a direção de Deus a gente vence. Aí não interessa quem é o gigante, não interessa de que forma ele atuou, está tentando atuar na sua família, no seu casamento, não interessa, o gigante vai cair. Se tiver alguém indignado, disposto a lutar, não com as armas que os outros derem, mas com as armas que Deus der. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tem para nós hoje. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos orar? Se põe de pé. Glória a Deus. Eu não sei se você está aí nas suas mãos, mas nós entregamos para as pessoas na semana passada esse propósito. Está aí com você? O propósito é joelho no chão, família de pé. Eu vou convidar daqui a pouquinho vocês para orar comigo de joelhos, em favor da sua família. E eu creio que Deus vai abençoar. Agora, se porventura você diz, pastor, eu não tenho esse papel, eu quero pegar, eu estou que nem Davi, eu estou indignado, e eu vou guerrear, eu vou para cima, não vou deixar o diabo destruir minha casa não, fazer o que ele quer não, eu vou lutar. Se você não tem essa folha, cadê os obreiros? Cadê a folha? Entrega aí para quem não tem e quiser, levanta a sua mão, pega aí, entra no propósito, vamos guerrear junto. Pastor, não tenho força para guerrear não, eu estou contigo. Se você quiser, eu estou com você. Tem batalha que a gente não vence sozinho. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Tem coisa que a gente não vence sozinho. A gente precisa de ajuda. Em nome de Jesus, amém. Então o que a gente vai fazer? Pastor, peguei agora o papel, tem que escrever agora? Não há necessidade de você escrever agora. O importante é você estar dentro do propósito. Daqui a pouco, nós vamos fazer essa primeira oração por nós. Logo em seguida a gente vai dobrar os joelhos. Eu vou lhe convidar a dobrar os joelhos. Se você puder, você ajoelha. Se não puder, não tem problema. E aí você vai interceder pela sua casa de joelhos dobrados. Tem até um texto que está escrito aí de Efésios. Vou ler para você. Está escrito assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quando as coisas não vão bem, nós invocamos o nome de Deus e nos ajoelhamos diante dele e pedimos ajuda. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. De joelhos dobrados, nós vamos clamar pela nossa família e Deus vai nos ouvir.
e vai nos dar a direção do que tem que ser feito. Amém, queridos? Vamos fazer essa primeira oração. Você segura esse papel na mão, em nome de Cristo. Daqui a pouco você já vai ajoelhar, segurando esse papel também, tá bom? Feche os olhos. Senhor Deus, o seu recado foi dado. Enquanto eu lia as Escrituras e me preparava para esse culto, o Senhor foi me dando o entendimento. O Senhor foi me apontando, dizendo: é isso que eu quero que o meu povo entenda. Não tem como eu dar vitória a um povo que não se indigna, que é passivo, que aceita tudo que o diabo faz. Existem famílias que todo dia tem briga, todo dia tem discussão, e as pessoas já acham isso normal. O diabo todo dia semeia discórdia no meio dessa família, e algumas pessoas já assumiram isso como algo normal. Não, pastor, nós somos assim, a minha família é assim, pastor, desunida mesmo. Não é, meu amado. Isso é o inimigo que vem e te afronta todos os dias, esfrega na sua cara, dizendo: está vendo? Apesar de você ir na igreja, a sua família é desunida. Apesar de você ir na igreja e buscar a Cristo, eu estou destruindo a tua casa. Mas hoje está se levantando aqui pessoas, Pai, que além de se indignar, essas pessoas estão dispostas a pelejar, a lutar pela família. Espírito Santo, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, venha sobre essas famílias, venha sobre essas pessoas, em nome de Cristo. Onde houver alguém se levantando, onde houver alguém como Davi dizendo: ei, quem é este que vem contra a minha família? Quem é esse demônio? Que macumba é essa que veio contra a minha casa? Eu não aceitarei esse espírito de discórdia, eu não aceitarei esse espírito de separação, de divórcio, de traição, de mentira, de vício, de droga. Eu não aceitarei esta obra. Em nome de Cristo nos levantaremos agora, e assim como o Senhor usou a Davi e deu a Davi instrumentos, direção para ele vencer o gigante, hoje mesmo, Pai, o Senhor também concederá a essas pessoas estratégia para que ela consiga vencer batalhas, estratégia para que ela consiga ver o quadro ser revertido. Em nome de Jesus eu uso a minha fé, e eu uno a minha fé com a fé desse meu irmão que se levanta dizendo: eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus no meu casamento, eu quero restauração, eu quero a mão de Deus operando milagres, em nome de Jesus. Meu Deus, vem com o teu poder agora, e aonde foi feito uma macumba, aonde foi feito um trabalho, aonde foi feito algo para destruir essa pessoa, para atingir esta pessoa, meu Pai, esse demônio que veio para trazer a morte, eu repreendo o espírito da morte, o espírito da morte, eu digo fora, eu digo saia. O demônio colocou o câncer, o demônio que muitas vezes até falou para o médico: essa aí está despachada, não tem mais jeito, mas em nome de Jesus eu repreendo e digo: ainda que esteja morto, viverá. Eu digo fora, solta esta pessoa, espírito da morte, vai embora desta casa, espírito das drogas, da mentira, da prostituição, do homossexualismo, toda espécie de mal que estiver atuante de maneira direta e indireta, o espírito da miséria, da escassez, sai daí, espírito da falência, sai daí, coisa mandada, coisa oriunda do inferno. Toda obra de Satanás é para soltar a inveja, é o olho gordo, é o casamento que está em crise, é essa pessoa que já não sabe mais o que fazer. Eu digo fora, eu digo saia. Aonde houver uma ação maligna, através de uma enfermidade, através de uma ação, de uma perturbação nesta criança, através de uma enfermidade nesta criança, eu digo fora, eu digo saia. Existem pessoas se levantando, existem pessoas se indignando com isso, dizendo: na minha família não, eu não vou mais gastar remédio, não vou mais gastar dinheiro com remédio, eu não aceito o diabo suar toda a minha fonte de renda. Eu repreendo esta ação, eu digo fora, eu digo saia. Não toque nos meus filhos, não toque na minha família, em nome de
de Jesus, toda espécie de mal sai, sai e sai, em nome do Senhor Jesus. Porque na hora de guerrear, nós guerreamos de pé. Na hora de lutar pela nossa família, de brigar pela nossa casa, brigamos de pé. Agora é a hora de interceder. E para interceder, para pedir misericórdia ao Senhor, isso nós fazemos de joelhos. Se você puder, se ajoelhe agora. Vamos pedir misericórdia a Deus pela nossa casa. Se você pode, faça isso. Se você não puder, não tem problema. Espírito Santo, é com toda a humildade que nós chegamos diante do Senhor, porque reconhecemos que somente o Senhor pode mudar o quadro da nossa família. Somente o Senhor pode restaurar o casamento destruído. Somente o Senhor pode mudar aquela mente que está bagunçada, confusa, que Satanás tem tentado implantar tantas ideias erradas para afastar essa pessoa de Deus. De joelhos dobrados, nós reconhecemos que só o Senhor tem poder para abençoar a nossa casa. Fizemos a nossa parte, que é guerrear, é lutar, é não aceitar, é se indignar como Davi. Mas só o Senhor tem o poder para nos dar vitória, Pai. E nós pedimos, vem para reverter esse quadro médico. E mesmo que o médico despachou, faz o médico voltar atrás. A última palavra é do Senhor, meu Deus, é do Senhor, de ninguém mais. Ah, Espírito Santo, pedimos ajuda do céu para vencer aquilo que por nós mesmos não conseguimos, mas confiamos que o Senhor há de nos ajudar. Por isso nós te pedimos que agora mesmo visite este familiar. Existem pessoas segurando a folha, apresentando nomes, pessoas dizendo: meu Deus, visita essas pessoas cujo nome está escrito, pessoas que eu me propus a lutar por elas. Deus vai de encontro a essas pessoas. Não tem obra do inferno maior do que o seu poder, Pai. E a tua palavra nos garante que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então que assim seja. Alcança vidas, alcança pessoas, de perto, de longe. Nos dê graça para defender a nossa casa, para defender a nossa família, em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. E ainda com os olhos fechados, agora é hora de crer em Deus e acreditar que Ele está operando. E se você acredita que Ele está operando, você pode cantar, você pode adorar, porque a adoração é só para quem crê. Só consegue adorar quem confia. Só consegue cantar quem confia em Deus, porque Ele é vitorioso.